Lore da Laranjinha aqui. Eu comecei a ter crises de insônia com uns 10, 11 anos e eu só fui ter o meu primeiro smartphone com 13. Eu também era pobre demais pra ter televisão no quarto, igual os meus primos, então quando eu tinha crise de insônia, eu levantava, ia pra sala e ligava a televisão bem baixinho pra não acordar meus pais. E eu colocava na Cartoon Network, que naquela época não tinha Adult Swim no Brasil ainda, mas tinha o Tooncast, o falecido canal Tooncast, passava desenhos da década de 90, comecinho dos anos 2000, mas o Tooncast, bloco de programação, passava desenhos até de 2010 e 2011, e é aí que começa a história. As Trapalhadas de Flapjack era um dos desenhos que passava nesse bloco, e era um dos meus favoritos, porque era simplesmente a coisa mais maluca que eu já tinha visto na vida inteira. Na minha memória, nada naquele desenho fazia sentido, e eu estar assistindo ele, sei lá, às 3:30 da manhã, fazia tudo ficar ainda mais surreal. E também parecia que ninguém mais conhecia essa porra desse desenho, então dava ainda mais essa impressão de que era só doideira da minha cabeça. Recentemente, eu tava maratonando o desenho, já tem uns dias aí, e eu fiquei me lembrando dos personagens e de algumas teorias que eu tinha, e eu ainda acho que a Esposa Doce tava tramando alguma coisa, mas que a gente nunca vai descobrir o que é porque a série foi cancelada. Todos os personagens eram muito interessantes, mas um dos meus favoritos era o Dr. Barbeiro. A premissa dele em si já era muito incrível pra mim, que eu sempre fui uma criança esquisita e eu gostava muito de história. E eu sabia que até o século XVII, mais ou menos, barbeiros também eram médicos cirurgiões. Então, ter um personagem chamado Dr. Barbeiro, que é obcecado com cirurgia, fazia total sentido pra mim, porque, do século XII ao século XVII, né, ali na Idade Média, os avanços medicinais ficaram meio que parados por causa da religião, né, com o avanço do catolicismo, eles acreditavam que muitos dos males do corpo eram resultado de influência espiritual e possessão demoníaca. Então, doenças eram tratadas com exorcismos, ou sangrias, ou trepanação, que era um trem tipo uma lobotomia, uma cirurgia, que eles faziam uns furos no crânio, porque eles acreditavam que os demônios iam sair de dentro do corpo da pessoa através desses furos. Mas isso só na Idade Média, porque essa prática em si, né, a trepanação, existe desde o período megalítico, se eu não me engano, anos 2000 antes de Cristo. Mas isso aí já é outros 500. Essa coisa de barbeiro cirurgião começou com a igreja mesmo também, porque quando os monges iam fazer a cerimônia da tonsura, né, que era quando eles raspavam a cabeça, os monastérios tinham lá os seus próprios barbeiros para fazer o corte e a raspagem dos cabelos. E como esses barbeiros eram muito habilidosos com navalhas e lâminas afiadas e trabalhavam diretamente com o ser humano vivo, fazia total sentido que esses mesmos caras cortassem partes do corpo de outras pessoas além de cabelo. Os primeiros registros de cirurgiões barbeiros são datados do ano 1000 depois de Cristo, se eu não me engano. Tinha essa distinção, né, entre médico e cirurgião também, porque os cirurgiões não eram necessariamente médicos, mais uma vez por causa da igreja. Tudo na história ocidental, moderna, a partir do século, acho que do século X depois de Cristo, é por causa da igreja, tá, gente? Tudo que aconteceu depois do século X, se eu não me engano, depois de Cristo, foi culpa da igreja católica. Barbeiros viraram cirurgiões por causa da igreja. Monges eram treinados como médicos também, mas eles eram médicos que cuidavam de doenças, porque por causa de um decreto do Papa, membros do clero não podiam causar sangramento em outras pessoas com as próprias mãos. Um monge era proibido de ele próprio pegar numa lâmina e cortar alguém, mas ele podia instruir ou mandar outra pessoa a fazer essa coisa. Depois de um certo tempo, outros rapazes da alta sociedade que não estavam diretamente associados ao clero começaram a treinar para se tornarem médicos, mas isso foi bem depois. Cirurgiões barbeiros foram uma prática muito comum pela Europa, menos onde hoje é a Itália, onde barbeiros em geral não eram tão populares. E já tinham faculdades respeitadas na época que licenciavam médicos e farmacêuticos desde o século XIV, nas cidades de Pádua, Bolonha e em Florença também, se eu não me engano. E nessas cidades os barbeiros não podiam performar operações igual em outros lugares da Europa. Na França era um pouco diferente também, tinham dois tipos, né, duas classificações de cirurgião, que eram os de jaleco comprido e os de jaleco curto. Os de jaleco comprido tinham que passar por um processo de treinamento, né, de barbearia e depois de cirurgia. Isso era feito para que os rapazes estudando para serem cirurgiões, né, eles treinarem como barbeiros, tivessem uma profissão e pudessem
pudessem ter uma fonte de renda enquanto eles estudavam. E os de jaleco curto eram barbeiros que podiam realizar cirurgias de pequeno porte, isso tipo no século XVI. E esses barbeiros de jaleco curto não precisavam de ter estudo médico nem nada, porque eles eram primariamente barbeiros, mas tinha que ter treinamento de barbeiro e não necessariamente vai entender. Eu genuinamente não entendi se os cirurgiões de jaleco curto era só denominação para estudantes de medicina ou se era uma categoria diferente e independente. Pode ser que seja os dois, né? Alguns de jaleco curto continuam estudando e trocam de comprimento de jaleco e outros não, mas eu não sei, eu não consegui entender. Essa distinção também acontecia por causa de guerras, na verdade, né? Esses cirurgiões barbeiros de jaleco curto eram encarregados de cirurgias de emergência em campos de batalha, mas no século XVII essa prática perdeu força e barbeiros não faziam mais cirurgia e eles mandavam cirurgiões de verdade pro campo de batalha. Na Inglaterra, esses cirurgiões barbeiros eram mais comuns e aí, tipo, nos anos 1500, o Sindicato dos Cirurgiões se fundiu com a Associação dos Barbeiros e virou o Sindicato dos Cirurgiões Barbeiros, que existe ainda hoje em dia, mas eles não cortam mais cabelo. E foi lá também que surgiu aqueles cilindros de barbeiro que ficavam do lado de fora das barbearias. As listras que tem indicavam que tipo de serviços os barbeiros executavam. O branco era serviço de barbearia e o vermelho de cirurgia. E isso foi até os anos 1600, se eu não me engano, quando, depois que os sindicatos se juntaram, foi aprovada uma lei proibindo barbeiros de realizar cirurgias e cirurgiões de cortar cabelo. Mas barbeiro ainda podia arrancar dente, tá de boa. Eu não sei se eu comentei isso antes, mas barbeiro também era dentista. Barbeiros também recebiam um salário maior até trocarem os barbeiros por cirurgiões no campo de guerra. E essa coisa do cilindro colorido é a única coisa que ainda liga barbeiros de hoje em dia aos cirurgiões barbeiros do passado. Legal, né? O que eu tava falando mesmo?